Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo. E o objetivo desse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos é reservar um dia para ler cada salmo. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Ele é um livro que, no original, ele se chama Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim. E Tehillim quer dizer louvores. Ele é um livro de louvores a Deus. E ele é formado por 150 salmos. Cada salmo é uma composição única. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 83. O livro de Salmos não tem capítulos, porque cada salmo é individual e é independente um do outro. O Salmo 83, ele não tem relação com o 82 e nem com o 84. Cada salmo é individual e cada salmo é independente. Mas ele é uma reunião de 150 composições que foram escritas por vários autores e que refletem, em cada um dos salmos reflete aquilo que o salmista estava passando naquele momento e que ele trouxe como ensinamento para para o seu relacionamento com Deus. E o povo hebreu juntou esses 150 salmos e reuniu, fez essa coletânea, essa coleção que formou o livro dos Salmos. Pela sua extensão de ter 150 composições, o livro de Salmos permite que nós tenhamos 150 dias de aprofundamento de comunhão com Deus. Então ele é um ótimo livro da Bíblia para que você medite e para que você estabeleça um relacionamento diário com Deus. 150 dias, 150 salmos abarcam 150 dias. 150 dias são 5 meses. Se você tomar o compromisso de meditar em um salmo por dia 2 vezes no ano, você já cobre 300 dias do ano. Então, o livro de Salmos é um ótimo livro para aprofundar o relacionamento, para aprofundamento da intimidade do relacionamento com Deus. Por isso que esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, para aproveitar a extensão do livro, para termos 150 dias, cada dia aprendendo, conhecendo, se relacionando um pouco mais e mais com Deus. E o livro de Salmos, ele começa falando como ser bem-sucedido, ele passa por várias circunstâncias a respeito da vida, e ele termina ali do Salmo 145 até o Salmo 150, dizendo: Louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor com instrumentos musicais, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai a Deus. E o último salmo, o 150, termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então ele tem uma sequência, uma lógica no livro dos Salmos, que o Salmo de número 1 fala que bem-aventurado é o homem, é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, mas antes disso medita na lei do Senhor de dia e de noite para colocá-la em prática. Porque quem faz isso, medita na lei de dia e de noite, na lei do Senhor, para pôr em prática e não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, pecadores são os que fazem as coisas erradas, e não senta na roda dos escarnecedores, mas lê a lei do Senhor, a palavra de Deus, para colocar em prática, será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas,
cujas folhas nunca secam e que no tempo certo dá o seu fruto. Mas os ímpios não são assim. São como a palha que o vento espalha. Esse é o Salmo de número 1. Então, o Salmo de número 1 fala a respeito de como ser bem-sucedido nessa vida, lendo a palavra de Deus e colocando-a em prática. Se você ler a palavra de Deus e colocá-la em prática, você é comparado como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Sabemos que as águas representam o Espírito Santo, o ribeiro de águas representa água em movimento. O Espírito Santo está sempre em movimento, falando com o ser humano, mostrando para o ser humano quando olha para a natureza, quando olha para os desafios da vida que são vencidos, que Deus está ali, ao lado, trazendo movimento, trazendo descanso, trazendo o que você precisa para que a sua árvore, a sua vida, tenha seu fruto e suas folhas não fiquem secas, ou seja, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança estejam sempre, diariamente renovadas. Agora, o Salmo de número 1 também fala que os ímpios, eles são como a palha, e como a palha que é espalhada pelo vento. Em outras palavras, a palha não tem alicerce, espalhadas pelo vento, não tem direção. Se você meditar na lei do Senhor, você terá alicerce, você terá raízes como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Você terá também a direção. Deus vai mostrar o caminho correto que você deve seguir quando você passar pelos desafios da vida. Quando você estiver cercado por muitos inimigos, você vai cantar ao Senhor. O Salmo de número 3 fala isso. Lá está escrito: como se tem multiplicado os meus inimigos, e muitos são os que se levantam contra mim, mas eu cantarei ao Senhor e receberei a salvação do meu Deus. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite, você tem direção. Quando você está cercado pelos seus inimigos, você tem a direção e vai cantar ao Senhor e louvá-lo, porque Ele vai dar a direção. O Salmo 3 fala que eu deitei e dormi, apesar de estar com inimigos se multiplicando. O rei Davi, que é o autor do Salmo 3, ele fala no final: eu deitei e dormi. Quando você medita na lei do Senhor de dia e noite, quando você está sentindo que está só, que Deus está longe, você sabe, pela confiança na palavra de Deus, que Ele está perto. O Salmo de número 8 fala que quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que se preocupe com ele. O Senhor o formou um pouco menor do que os anjos, mas deu a ele o domínio sobre todas as coisas criadas. Então, quando você se sentir um pouco sem capacidade, sem força, desanimado, você pode ler o Salmo 8 e lembrar: Deus formou você para ter o domínio sobre todas as coisas que foram criadas. Se ele fez isso, ele valoriza você. E o Salmo 13 fala sobre uma situação de quem se sente abandonado. No Salmo 13 fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Até quando o meu inimigo pisará sobre mim, sobre meu pescoço, me oprimindo? Mas ele termina dizendo: mas eu sei que cantarei louvores ao Senhor
e receberei a sua salvação. Então, quando você pensa que a sua oração não sobe, parece que não passa do teto, parece que Deus esqueceu de você, parece que Ele não te responde, quando você medita na lei do Senhor, você se lembra, lendo o Salmo 13, que o rei Davi, ele também escreveu o Salmo 13, que ele disse no final: mas eu sei que no fim ele me trará a salvação. Então, apesar dele começar o Salmo 13 desabafando e dizendo até quando o Senhor ficará longe para sempre, ele termina dizendo: eu sei que no final eu louvarei ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é sobre uma relação com Deus. Ele é sobre o começo da vida, é sobre não seguir o conselho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores, não parar na roda dos escarnecedores e meditar na lei do Senhor dia e noite, para receber raízes como uma árvore, ter alicerce, para não ser como a palha que é espalhada pelo vento, e é sobre ter a direção, porque quando você medita na palavra de Deus, você recebe o direcionamento e não é espalhado como a palha que vai ao vento, mas sabe para onde está indo. Quando está sendo perseguido pelos inimigos, sabe que pode deitar e dormir. Não vai ficar com insônia porque sabe que Deus está junto. Quando sentir-se um pouco triste, incapacitado, vai lembrar do Salmo de número 8. Lembrar que Deus formou o homem para ter o domínio sobre todas as coisas. Quando pensar que a oração não está chegando até o céu, que ela não passa do teto, que está sozinho, e até quando vai ser isso? Lembra que o Salmo 13 fala: eu sei que eu ainda vou cantar louvores ao Senhor, eu sei que Ele está comigo. Se estiver abatido, o Salmo 42 vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Você ganha esperança. Quando está em uma situação de angústia, lembra do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro bem presente. Também lembra-se de louvar a Deus nos momentos de alegria, porque o Senhor está com o seu povo. O Salmo 100 fala isso: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Se estiver passando por algum sofrimento, porque Deus permitiu, é porque Ele ama o seu povo. Ele castiga o seu povo para que o seu povo se arrependa e volte a seguir no seu caminho. O Salmo 44 e o Salmo 74 falam sobre isso. O povo de Israel estava passando por castigos, mas eles entendem, o castigo fez com que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Se você cometer pecados, você pode também confessar, se arrepender e receber o perdão de Deus. O Salmo 51 fala sobre isso. O rei Davi confessa. Ele cometeu um adultério, matou o marido da mulher com quem ele adulterou, e no Salmo 51 ele se arrepende e ele se volta para Deus. Então, o livro de Salmos mostra para os pecadores que Deus, ele aceita quando você confessa e se arrepende dos pecados. Inclusive, Davi escreveu no Salmo 51: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pede para que Deus coloque no coração dele um coração reto. Ele reconhece a gravidade dos seus pecados. Ele reconhece que quando ele praticou aqueles pecados, ele reconhece que ele é um terrível pecador. Então ele pede: cria em mim um coração puro. Ele pede que Deus crie nele um coração puro. E podemos orar assim, se cometemos pecados, pedindo: Deus, cria em mim um coração puro. Asaf, que escreveu o Salmo 73 até o Salmo 83, hoje nós vamos ler o Salmo 83, é o último salmo
que foi escrito por Asaf. Ele escreveu o Salmo 50 e depois o Salmo 73 até o Salmo 83 são salmos que são atribuídos a Asaf e aos seus descendentes. Então ele escreveu no Salmo 73 a respeito da inveja que ele teve quando olhou para os ímpios. Ele olhou para os ímpios e pensou: parece que eles não sofrem, parece que tudo que eles fazem vai bem, parece que nunca acontece alguma coisa ruim com eles. Mas no Salmo 83 ele fala: até que eu entrei no seu santuário e eu entendi que o ímpio, ele é como um sopro, ele passa e de repente ele já não está mais ali. No Salmo 73, o Asaf confessa que em um dado momento ele sentiu inveja. Então, como o Salmo 51 fala sobre adultério e homicídio, no Salmo 73 fala-se sobre inveja. E em todas essas situações, Deus ajuda tanto Davi com o seu adultério e seu homicídio, como também ajuda Asaf com relação à sua inveja contra os ímpios, mostrando que o arrependimento traz de volta para perto de Deus. Tanto que Asaf, no Salmo 73, fala que quando eu entrei no teu santuário, eu entendi que é uma ilusão aquilo que os ímpios vivem. Quando ele entrou no santuário, em outras palavras, quando nós nos relacionamos com Deus, começamos a falar com Deus e entendemos o que realmente importa. O que realmente importa é levarmos essa vida tendo cada dia mais sabedoria para estarmos mais perto de Deus. Moisés falou a respeito disso no Salmo de número 90. Lá ele disse: o que é a vida? É como um vapor que passa, porque o ser humano vive de 70 anos em média, e quando alguns, pela sua robustez e força, chegam até os 80, grande parte deles é de enfado e de cansaço. Então, se a vida é um sopro e ela passa tão rápido, Moisés fala no Salmo 90: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Em outras palavras, ensina-me a contar cada dia, de tal forma que cada dia que passar eu seja mais sábio, eu seja melhor do que ontem, eu consiga viver essa vida aproveitando o relacionamento com Deus. Então, o livro de Salmos é sobre uma oportunidade de começar entendendo que, lendo a palavra do Senhor e colocando ela em prática na minha vida, eu sou comparado como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que vai dar o seu fruto e que vai sempre ter as suas folhas renovadas, ou seja, sempre vai ter fé, esperança e confiança, e ao longo da vida, ao longo dos salmos, você vai passar por perseguição de inimigos, mas você vai dormir. Você vai passar por momentos em que você se sente pequeno, mas você vai lembrar que Deus deu o domínio de todas as coisas a você. Você vai passar por momentos em que você vai se sentir como se sua oração não estivesse subindo, mas você vai lembrar: eu ainda vou cantar a adoração ao Senhor. Salmo 13. Você vai passar por abatimento, mas por que estar abatida? Espere em Deus, Ele ainda vai responder você. Salmo 42. Você pode estar em angústia, mas Deus é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, é o que diz o Salmo 46. Você pode pensar que cometeu pecados e não tem mais jeito, mas Davi adulterou e até matou alguém. E foi nesse momento que ele se arrependeu e escreveu uma oração pedindo: cria em mim um coração puro, um coração reto. Você pode fazer essa oração do Salmo 51, pedindo para Deus criar em você um coração reto, para que você consiga vencer o pecado, para que você consiga vencer aquilo que lhe aflige. Talvez você esteja com inveja de alguém, mas o Asaf fala: eu entendi, quando entrei no santuário, que o ímpio passa. Ele entendeu
que essa vida é ilusória. As coisas dessa terra ficam e o que importa é o relacionamento com Deus, porque isso é eterno. E Moisés entendeu isso. E ele falou: Me ensina a contar os dias de maneira a conquistar um coração sábio. Então, aí, o livro de Salmos termina dizendo: Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com instrumentos, louvai ao Senhor com aplausos, louvai ao Senhor com o que vocês têm, louvai ao Senhor. E o último salmo vai dizer: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a nossa vida é sobre o nosso relacionamento com Deus. E o livro de Salmos nos traz essa perspectiva. E o Salmo 83, que é o salmo que nós vamos ler hoje, é um salmo que foi escrito pelos descendentes de Asaf. Ele é o último salmo escrito pela geração de Asaf. Asaf escreveu o Salmo 50, o Salmo 73 e depois vai até o 83, que é o salmo que vamos ler hoje. E nesse salmo ele fala assim: Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Ou seja, não feche os ouvidos e nem fiques impassível, ó Deus. Ou seja, sem compaixão. 2. Por quê? Eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Então, aqui, nesses primeiros versículos, o Salmo 83 fala qual era a situação que eles estavam passando. Eles estavam cercados pelos seus inimigos e os seus inimigos estavam confiantes a respeito da destruição do povo de Israel e eles pedem: não fique em silêncio, Deus, porque nós estamos cercados pelos nossos inimigos. Versículo 4: Os nossos inimigos disseram: Vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. 5: Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. Versículo 6: As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos. Versículo 7: De Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro. Versículo 8: Também a Assíria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló, Selá. Então ele está fazendo referência a muitas nações e a muitos povos que se reuniram e fizeram aliança e disseram: Vamos desarraigar o povo de Israel para que não haja mais memória a respeito desse povo. Eles estão cercados por uma situação de guerra. Esse é o contexto do Salmo 83. E é por isso que ele começa dizendo: Ó Deus, não estejas em silêncio, não feches os ouvidos e nem fique impassível, ó Deus. Por isso ele pede para que Deus não fique em silêncio, mas que Deus responda, porque são muitos inimigos à volta. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Talvez você esteja cercado de várias lutas, guerras, conflitos, e esteja pensando: como que eu vou vencer tanta coisa se eu estou sozinho, se eu estou aí? Você pode estar dizendo que está sozinha, mas Deus está com você. A oração aqui do salmista é: ó Deus, não estejas em silêncio. Não feches os ouvidos e não fiques impassível, ou seja, indiferente a Deus, porque os inimigos estão se levantando para destruir o povo de Israel. Agora vem a segunda parte. Aqui, a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8, e o selá aqui significa pausa. A palavra selá quer dizer pausa. Quando tem selá no salmo, significa que eles cantam esse salmo até aqui e aqui tem uma pausa musical. Para que serve essa pausa? Para a questão de música e também para as pessoas pensarem a respeito do que estão cantando. No caso aqui é uma reflexão. Nós estamos cercados de vários inimigos que se conluiaram. Eles estabeleceram um acordo e todos eles estão esperando para nos destruir. E agora, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Vem o versículo 9, onde o salmista, faz um pedido. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. Versículo 10. Os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra.
Então, a solução que o salmista vê aqui é pedir para que Deus se lembre do passado. No passado, quando você lê o livro de Juízes, no capítulo 6 até o capítulo 8, o livro de Juízes conta sobre a derrota dos midianitas. O povo de Midian perseguia os israelitas e eles foram derrotados por Gideão. Depois, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. Sísera era o general de Jabim, que fazia parte de um povo que veio contra Israel, mas eles morreram na ribeira de Quizon. Aí depois ele fala no versículo 10: os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Endor é um lugar onde houve uma guerra e os soldados inimigos foram destruídos. E ele fala que eles ficaram como estrume para a terra. Então, aqui os versículos 9 e 10, o salmista está pedindo uma providência contra tantos inimigos, lembrando que no passado Deus já havia dado vitória para a nação de Israel. Então, ele pede que Deus responda da mesma forma como respondeu anteriormente, trazendo a justiça sobre os seus inimigos. Versículo 11 agora: faze aos seus nobres como a Oreb, e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba, e como a Zalmuna. 12, que disseram: tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Aqui ele está dizendo que o- esses povos inimigos que cercavam o povo de Israel queriam tomar as terras de Israel, tanto o território quanto o templo. Agora ele fala no versículo 13: Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. Então ele está dizendo que o que ele pede, que eles não tenham direção. A palha que é espalhada pelo vento, ela vai de maneira leve, sem nenhuma direção. Faze como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Brenhas são aquelas florestas que estão com várias plantações que você tem que usar as mãos, o braço, para ir abrindo caminho para que você possa enxergar. Então ele fala assim: como o fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Ou seja, que eles sejam destruídos detalhadamente. Versículo 15: assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. 16: encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome, Senhor. 17: confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonham-se e pereçam. 18: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então ele pede aqui que ocorram desgraças, ruínas, destruições sobre esses povos inimigos. Isso se chama imprecação. Imprecação é um salmo que pede que aconteçam coisas terríveis para os inimigos. Ele pede isso, que eles sejam queimados como um bosque, que o Senhor, a chama que incendeia as brenhas, persiga-os como tempestade, assombre o seu com o seu torvelinho, que os inimigos fiquem cheios de vergonha e que aprendam a buscar ao Senhor, que se confundam e entendam que só Deus é Deus sobre toda a terra. O versículo 18 fala isso, para que eles saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, só o Senhor tem esse nome, o nome de poderoso. Só tu és o Altíssimo sobre toda a terra. E esse salmo aqui, ele mostra que Deus é que tem o governo, o domínio e o poder sobre todas as coisas. Se você quer estar com Deus,
É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Creia nisso hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida grandemente. E se você quer ter uma relação com esse Deus, você precisa aceitar a Jesus, receber a Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus é o Filho que Deus enviou para a terra para que ele morresse na cruz e pelo sangue dele nós tivéssemos, pelo sacrifício dele, o perdão dos nossos pecados. Quando temos o perdão dos pecados, nós conseguimos nos aproximar de Deus, receber direção de Deus, fazer o que Deus manda e descansar para sempre com Ele quando partirmos dessa vida. Você quer aceitar a Jesus? Então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E, Senhor, escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje e sempre. Amém. E graças a Deus, amém.